Oi gente, tudo bem? Aqui é o Leonardo do Miner Headphone e hoje eu vou trazer para vocês o review do X-Duo XD05. Ele é um conjunto de amplificador e DAC portátil da chinesa X-Duo. Ele foi enviado pela Gearbest, ele custa $210. Vou deixar o link para ele aqui na descrição do vídeo se você quiser dar uma olhada. Em termos de funcionalidades, assim, eu só tenho elogios. Esse é um equipamento muito completo. Assim, quem acompanha o canal sabe que eu valorizo muito esse tipo de abordagem, né? Assim, o que eu uso hoje aqui é um benchmark da Q1 Pré, que é uma solução tudo em um, e o XD05 ele tem essa mesma proposta, né? Ele é estado sólido, ele não tem válvula, não tem nada disso, né? E ele é simplesmente um amplificador de DAC que vai, assim, funcionar em quase qualquer cenário. Então, para começar, primeiro ele é um DAC. Né? Então você liga ele ao seu computador, ao seu celular, né? A qualquer fonte digital, e ele vai atuar como um conversor digital analógico. E nesse sentido, ele decodifica praticamente qualquer coisa. PCM, né, os arquivos normais, cara, 16 bits, 24 bits, acho que até 32 bits ele vai, até 192 kHz, DSD, acho que 256 ele vai também, DXD, cara, o que você botar nesse DAC, ele vai tocar, né, em termos digitais. Ele também pode atuar só como amplificador, né, então assim, ele tem uma entrada atrás que é analógica, e ele tem várias possibilidades de entradas também, né, USB, coaxial, ótica, né? O que você quiser ele vai fazer, basicamente é isso. O chip de DAC usado é um AKM4490, né, que é um chip consideravelmente sofisticado, e ele tem, né, além disso tudo, algumas opções de filtro, né, ele tem 3 filtros para PCM e 2 filtros para DSD. Né? Filtros são como se fossem pequenas alteraçõezinhas, né, na maneira como ele está fazendo a conversão digital analógica, e ele vai alterar muito sensivelmente o som, tá? É uma diferença muito pequena, mas que ele permite que você faça. Outra coisa que ele também tem é possibilidade de fazer o upsample, ou seja, ele está recebendo ali um sinal, vamos supor, 44.1 kHz, ele pode fazer uma reamostragem desse sinal e transformar ele em 96. Os benefícios disso são bem discutíveis, mas assim, mais uma vez, independente de qualquer coisa, eu acho que é bom ele trazer isso, porque é uma funcionalidade a mais se você for uma pessoa que gosta desse tipo de coisa. Na frente do XD05 a gente tem uma saída para fones, 3 opções de entradas, 2 opções de graves e 3 opções de ganho, além do knob giratório de volume e de uma telinha que dá algumas informações básicas, como o estado da bateria, o filtro, a taxa de amostragem que está entrando, né, do arquivo, e também a entrada. Do lado esquerdo, a gente tem 3 botões. Eu acho chatinho esses botões não estarem com as informações a respeito deles aqui, né? Então, assim, você tem que decorar o que eles significam. Você tem aqui o primeiro, né, o de cima, é para você ligar ou desligar o display. O segundo é para você escolher a taxa de amostragem, que só funciona com algumas entradas. E aqui o filtro, que é a mesma coisa, né, não funciona com qualquer entrada que ele está ligado. Atrás você tem algumas coisas um pouquinho esquisitas. Primeiro você tem uma entrada e saída auxiliar, né, isso é normal, né, é por meio de um P2. Uma entrada USB, só que isso é um USB macho, então o cabo ele é um cabo fêmea que entra nessa parte recuada. Eu não entendi muito bem por que é assim. Gostaria que fosse diferente, uma questão de simplicidade, mas tudo bem, funciona, né? Só que você vai ter alguma dificuldadezinha se você perder o cabo que vem junto com ele. Uma entrada micro USB para carregamento e uma entrada digital, né? Essa entrada digital é ótica, então é bem interessante. E coaxial também, então você pode ligar tanto um cabo coaxial quanto um cabo ótico aqui. E a quantidade de acessórios do XD05 é fantástica. A experiência de unboxing também, assim, você já vê que é um produto um pouco mais sofisticado aí que outras fabricantes chinesas, né? Você tem uma caixa legal, assim, de papelão, cartonagem. Quando você abre, você encontra o XD05 e aí você tira essa parte de cima e aí você encontra uma caixinha para todos os acessórios. Que, aliás, não são poucos, é uma quantidade bem impressionante de acessórios. Então, primeiro você tem 2 bandas de borracha, né, para você acoplar ele ao celular, smartphone, quer que seja. Um cabo USB, que é para você usar conectando o XD05 às fontes, né, então aquele esquema do fêmea, porque atrás dele tem um macho. Manual. Pezinhos de borracha para você colocar nele na mesa. E isso aqui, gente, olha só, eu fiquei muito impressionado. Ele vem com parafusos extra, porque o que acontece? Como você pode trocar o op-amp na frente dele, né, você tem esses parafusinhos aqui. Então, se você perder, a marca inclui. Olha isso aqui, 5 parafusos extra. Nunca vi, achei excepcional.
um CD com drivers, acho que hoje em dia qualquer coisa moderna você não precisa, cartão de garantia e um cabo micro USB para carregamento, ou seja, muito completo em termos de acessório. Ele é um amplificador EDAC pequeno para um desktop, mas ao mesmo tempo ele é grande para ser de fato um portátil. Então eu acho que ele entra mais numa categoria transportável, assim, uma coisa que você vai poder levar ali na sua mochila junto com o seu notebook e melhorar a qualidade de som dele, não uma coisa para você usar no teu bolso junto com o seu smartphone. E assim como naquele amplificador que eu avaliei recentemente, o Glamour GR1, no X-Duo XD05 é possível fazer o op-amp rolling, ou seja, você trocar o módulo de amplificador, que é esse daqui. Ele só é um pouquinho mais chato porque ele está meio que suspenso, assim, então, enfim, ele tem uns extensores, tá vendo? Para você poder ter acesso a eles em meio aos, que eu acho que são capacitores, talvez, não tenho conhecimento disso, mas enfim, é legal também ter essa possibilidade aqui, apesar de os benefícios do op-amp rolling serem relativamente discutíveis. Na frente você vai encontrar uma única saída para fones, né, que é uma saída P10, ou seja, aquele TRS plug banana para headphones grandes, né, e ele é indicado para fones entre 8 e 300 ohms de impedância e ele tem 500 mW de potência em 32 ohms. Então, ele tem uma potência saudável, mas ele não é aquele amplificador, né, assim como é de se esperar pelo tamanho dele também, pelo preço, ele não é um amplificador que vai funcionar com os fones mais difíceis no mercado. Ele tem uma potência saudável e quase qualquer coisa que você colocar ali, ele vai levar. É claro que se você quiser botar um planar magnético bizarro, né, um Hi-Fi Man HS6, ele não vai tocar. Né, mas eu acho que se você tiver um fone desse também, você não estaria olhando para um amplificador EDAC, né, dessa faixa de preço. A duração da bateria do XD05, ela pode ir de 11 horas, né, se você estiver usando ele como DAC via USB, até 23 horas se ele estiver sendo usado apenas como amplificador pela entrada auxiliar. A qualidade de construção é muito boa, assim, ele é muito sólido, ele é todo construído em metal, assim, os botões são, assim, eles transmitem segurança, o knob de volume é ótimo, sabe? Não tem nada nele que indica que ele é um produto barato, né? Não, ele não é barato, assim, mas também ele não é caro, né? E assim, eu acho sim que a qualidade de construção que ele oferece, ela vai um pouco além do preço, né? E tem alguns detalhezinhos bem interessantes, por exemplo, quando você liga ou desliga, você tem alguns relés internos assim que dão aqueles cliques e eles servem para você proteger o fone, né, que está ligado a ele de transientes. Então, muitas vezes quando você liga ou desliga o equipamento, você tem um pico, né, um sinal muito forte aí, um soco, uma coisa assim, que pode danificar um fone de ouvido, né? E teve um caso muito famoso, se não me engano, foi com a Schiit, que tinha um aparelho deles que estava, ele literalmente dobrava o alto-falante assim, de vários fones com um pico na hora de você ligar e desligar, né? Assim, o X-Duo XD05 ele tem esses relés que é como se eles desativassem a saída de fones na hora que você liga ou desliga o aparelho para proteger desse tipo de transiente. Então tem esses cuidadozinhos que são muito legais, assim, que mostram que a marca está querendo trazer um produto ali de qualidade, sabe, com cuidado com o consumidor. Agora vamos falar sobre o som. Ele é um estado sólido típico, né? Assim como o Glamour GR1, assim como o meu benchmark da Q1 Pré, ele tem uma pegada muito tradicional de equipamentos de estado sólido, ou seja, em termos de tonalidade, ele é bem claro, transparente, vivo, forte. Né? Você não tem nenhum tipo de embelezamento artificial, assim. Ele simplesmente vai pegar o som ali do teu computador e vai passar pro teu fone de ouvido assim, meio que sem tirar nem pôr. É claro que sempre existe uma qualidade sônica em qualquer equipamento, mas ele tem essa pegada muito neutra, né? Assim, se você estiver atrás de uma sonoridade mais eufônica, assim, se você estiver atrás de uma sonoridade mais eufônica, mais musical, você não vai ter isso aqui. Ele tem essa personalidade que, na minha opinião, se adequa a um número muito grande de fones de ouvido, né? Porque isso é como se ele, de certa forma, nem tivesse voz, sabe? Claro, quando você compara outros equipamentos, você enxerga diferenças, mas não é nada dramático, né? Não é como você comparar um valvulado OTL com, sei lá, com o benchmark, por exemplo, né? Alguma coisa do tipo. Eu acho que os estados sólidos, eles costumam ter um objetivo muito claro, com o trocadilho, e o XD05 ele tá nesse grupo, né? E isso me agrada muito porque é o tipo de abordagem que eu prefiro hoje em dia também. Eu agora não tenho mais tanta coisa assim, né, a que eu posso comparar o XD05, mas o que eu tenho é meu benchmark, eu tô com dois players aqui também, o Colorfly C10 e o Feel X7 MK2, que foi o Alex que me emprestou, né, ele vai ser avaliado em breve. E eu também acho válido, né, comparar o que eu tô ouvindo no XD05 à saída da placa-mãe Realtek ali do meu computador.
E a maior parte dessas impressões que eu vou passar agora, elas foram feitas com o Audio Dream AD8, que funciona como uma lupa no sistema, né? Vou deixar o link para a avaliação desse fone aqui em cima para vocês poderem dar uma olhada, mas ele é um intra-auricular muito transparente que mostra bastante as diferenças em qualquer coisa que esteja no sistema. Quando eu comparo o XD05 a saída da placa-mãe do computador, né, diretamente, existe uma melhoria assim, bastante significativa em refinamento e no desempenho nos extremos, né? Você repara que o XD05 ele traz uma personalidade mais aberta, mas assim, mais no sentido de coerente, assim, as coisas se encaixam melhor no espaço, você enxerga mais na gravação e você tem graves que tem mais peso, tem mais gordura, né, são mais incisivos e agudos com maior extensão e presença. Então, assim, eu não estou falando de uma diferença dramática, né? Não é como se você, sei lá, se eu pegasse e comparasse com o amplificador valvulado, mas assim, é uma diferença de desempenho que pode ser muito significativa, né? Então é bastante clara essa superioridade do XD05. Quando eu comparo com o Colorfly C10, né, que é o que eu colocaria aí como uma segunda etapa, né? Ele é um player portátil mais sofisticado, mas também nada absurdo. Eu continuo preferindo o que eu estou vendo no XD05 porque o C10 ele me mostra uma personalidade um pouco mais fria, analítica e mais magra, né? Ele perde um pouco do corpo, né, em relação ao XD05. Tonalmente eles são basicamente iguais, mas existem essas diferenças aí um pouco sensíveis. E ele é um DAP que custa mais ou menos o mesmo que o XD05, né? Claro que ele é uma solução integrada, né? Porque ele é um player portátil com entrada para cartão e tal, mas eu acho que seria uma comparação justa e eu consigo dizer que o XD05 para os meus ouvidos é melhor. Agora, o fio X7 MK2 com o módulo AM3 já começa a ser um pouquinho mais sofisticado, né? Ele já começa a trazer uma sonoridade que, na minha opinião, já é melhor do que o XD05. Ele é muito mais caro, né? Ele custa tipo, acho que 700 e poucos dólares, 800 dólares, se não me engano, mas de qualquer maneira, né? Eu acho que é legal comparar os dois e ver o que eu tenho de desempenho. E o que parece é que o fio ele incrementa um pouco mais esse refinamento e a maior diferença eu acho que fica nos graves, assim, eles têm mais corpo e mais definição, eles têm, o fio ele tem uma sonoridade que é um pouquinho mais quente, né, mais arredondada, mais aveludada, e o XD é meio que como se fosse, você tem o Colorfly C10, né, mais magro, analítico e frio, depois você tem o XD05 que tem mais corpo, sabe, tem mais essa coisa um pouco mais tridimensional, e depois você tem o fio que traz mais ainda dessa mesma característica. Então, eu diria sim que o fio é superior, mas de novo existe uma diferença muito grande de preço entre eles, né? Então acho que isso é esperado. De qualquer maneira, eu ainda estou falando de uma diferença muito sensível, tá? Eu não estou falando de nada grande. Se eu tiver 3 minutos de diferença entre a audição de um e de outro, eu não vou conseguir definir qual é qual, né? Essa é a magnitude de diferença, né? É uma coisa muito sensível. O que não é tão sensível é o que acontece quando eu comparo o XD05 ao benchmark da Q1. No caso dele, aí sim eu tenho um desempenho consideravelmente superior, principalmente no tamanho do espaço e o quão mais você consegue enxergar dentro dele. Assim, a resolução é maior, a extração de detalhes é maior. Tonalmente eles ainda são iguais, assim, eu não acho que nenhum tenha, por exemplo, uma quantidade muito maior de agudos, uma quantidade muito maior de graves, mas o benchmark ele traz um desempenho consideravelmente superior, mas de novo eu estou comparando um amplificador DAC que custa o quê? 1.500 dólares, 2.000 dólares, né, com um combo de amplificador DAC de 210. Então, é claro que é uma diferença esperada, mas, enfim, é o que eu tenho aqui para comparar, né, para fazer essa avaliação. Então, assim, essa é a minha percepção em relação aos dois. Sobre os filtros, né, como eu cheguei a falar na introdução, eu sinceramente não consigo escutar a diferença. Assim, talvez, quer dizer, meio que até dá, porque é uma troca muito imediata, né? Você aperta o botão, ele clica, na hora você escuta a diferença no som, mas, cara, sei lá, se eu tivesse que estimar, eu ia falar que muda 0,01 do som ali, tipo 0,01% do som, o filtro. Então, é uma parada legal pra ter, mas, cara, não foca nisso, ou sempre é a mesma coisa, né? Não é nada que vai fazer diferença na sua vida, mas ele tem isso. O controle de ganhos é legal, né? Ele tem ali suas 3 opções, isso permite que você use o XD05 desde in-ears, né, muito sensíveis, né, como por exemplo o AD8, até headphones mais famintos. Como eu também falei, eu não tenho hoje em dia tipo, headphones mais famintos para poder fazer uma comparação, mas o AKG K240 que tem aqui,
Ele é um fone aí que já é um pouco mais chatinho de tocar e o XD05 leva com o pé nas costas. Eu acho que é um pouco como o Glamour GR1, né? Que se você tiver um Sennheiser HD600, um HD598, até uma KG Q701 da vida, ele vai levar muito tranquilamente, né? Ele vai ser uma excelente opção. Agora, se chegar no patamar de um Sennheiser HD800, um planar magnético um pouco mais chato, aí eu acho que ele vai começar a dever um pouco, assim, não é nenhuma questão de impedância, eu acho que tem a ver um pouco com a potência, sabe, tipo reserva de potência, e eu acho que aí você já vai chegar um pouquinho no limite do XD05, mas de novo ele é muito saudável em termos do que ele entrega. E o ajuste de graves também funciona bem, assim, você tem duas opções só, e eu acho que com o boost de graves eu gostaria que ele atuasse numa área um pouquinho mais do subgraves, parece que ele traz uma presença maior nos médio graves, o que traz bastante corpo, mas eu acho que menos peso. Eu gosto de, quando assim, se é para ter um boost nos graves, eu gosto que ele esteja muito mais nos subgraves, né? Que você traz aquela resposta mais maçuda, mais autoritária, né? Quando você adiciona mais força nos médio graves, aliás, vou deixar linkado aqui em cima também o vídeo em que eu falo sobre grave, médio, agudo, assim, explico o que é e faço equalizações ali no áudio para vocês poderem entender o que eu tô falando. Mas é isso, assim, no XD05 você tem uma presença maior nos médio graves quando você coloca o boost ali de graves. O XD05 me impressionou muito. Eu sei que na parte de som, né, é muito mais uma questão comparativa, né, de eu chegar e falar o que eu acho dele em relação à saída do computador direto, ao Colorfly C10, ao Fio X7, né, e ao Benchmark TAC 1, porque, de fato, eu acho que para você avaliar amplificadores e DACs é uma situação muito mais comparativa. E a grande questão é que, assim, em termos de tonalidade, ele tá, cara, no grupo deles. Assim, ele é um estado sólido, ou seja, você não vai ter uma assinatura muito elaborada, vamos dizer assim, né? Você não vai ter a doçura de um valvulado, né? Você não vai ter essa coisa, sei lá, tem alguns estados sólidos que são mais musicais e tal. O XD05 não vai fazer isso, né? Ele tem essa personalidade bem estado sólido, tradicional, sabe? Que eu aprecio bastante. E o que mais me encanta nele é a versatilidade, sabe? É o fato de, vamos supor, eu tô querendo começar a montar um sistema agora, né? Então eu vou pegar ali, sei lá, um Sennheiser HD600, eu tenho HD600. Né? E você pega o XD05 sabendo que ele vai levar ali com o pé nas costas. Se em algum momento você quiser, agora eu queria... E nesse caso, cara, ele vai tocar qualquer arquivo, assim, você pode ligar ele no seu computador, você pode ligar ele no seu celular, sabe? Ele é transportável, assim, como eu falei, eu não acho ele portátil porque ele é muito grande, né? Você não vai botar no teu bolso. Até pode, mas eu não acho a melhor ideia do mundo. Mas você pode chegar ali e carregar junto com o teu notebook, assim, vai viajar, e você tem um sistema completo integrado ali que vai tocar qualquer arquivo, né? E aí, vamos supor que um dia você pensa, poxa, agora eu queria testar um amplificador valvulado. Cara, não tem erro. Usa ele só como DAC, espeta o amplificador nele e teu problema está resolvido. Eu quero testar um DAC mais sofisticado. Não indicaria, mas... eu acho que, enfim, a influência do amplificador é muito maior, mas vou testar um DAC mais sofisticado. Beleza, você espeta, usa ele só como amplificador e, mais uma vez, o teu problema está resolvido, né? Então, assim, ele tem essa coisa de ser o cérebro de um sistema, né? E para isso é versátil até não poder mais, porque toca qualquer coisa, empurra, tem uma potência muito saudável e pode ser usado de diversas maneiras, né? Tem os filtros, tem controle de graves, tem controle de ganho. Então, assim, é um daqueles equipamentos que eu acho que não tem muito como eu não indicar. Eu acho que é muito mais uma questão de você saber se ele se encaixa no que você busca, né? Ou seja, eu tenho um Superlux HD1081, quero comprar um amplificador e um DAC, o que eu compro? Eu não vou falar para você comprar um XD05 porque custa $200, né? O Superlux é um fone de 30. Por mais que o Superlux se beneficie de melhor amplificação, eu acho que o dinheiro seria melhor investido num amplificador mais barato e num fone melhor. Ao mesmo tempo, eu acho que se você tiver buscando assim um cérebro para o teu sistema, uma solução tudo em um, que como bônus você ainda pode levar para os lugares, né, para fones ainda meio que nível médio, sabendo que ele vai continuar funcionando muito bem como um DAC. Quando você quiser fazer um amplificador, quiser fazer um upgrade de amplificador para usar com um fone mais parrudo, cara, o XD05 é isso, assim, com perfeição, sabe, de verdade, né? E você ainda tem uma quantidade de acessórios muito completa, uma qualidade de construção excelente. Então, assim, ele me impressionou muito, muito mesmo, sabe? Ele tem essa personalidade sonora que eu gosto, sabe? É óbvio que existe coisa melhor, mas, de novo, eu tô falando de um equipamento de $210, né? Não é nada absurdo. Então, gente, em suma, cara, assim, foi a primeira experiência com o equipamento da X-Duo e fiquei muito impressionado, assim, de verdade. Se ele cabe, assim, se a proposta dele se encaixa no que você tá buscando, não posso recomendar o suficiente. Muito bom, gente. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem gostado, clique no botão de like. Se vocês tiverem gostado muito, se inscrevam no canal. Um grande abraço.